Boa noite, boa noite. Que todos possam ser bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que nós começamos lá no domingo, sobre cidades espirituais. Boa noite, Dona Norma. Então, enquanto nós esperamos, aguardamos a todos, irem se juntando a nós, vamos para os recadinhos. Então, lembrando que a nossa casa espírita é Maria de Nazaré, tá com a campanha do agasalho. Então, quem puder colaborar com peças de roupas usadas em bom estado, ou por que não, novas, cobertores. Aqui todos que estão me ouvindo, que ainda vão me ouvir, estão preparados para esse friozinho que que está prestes a chegar a partir de amanhã? Então, vamos colaborar, ajudar da forma que nós podemos, cuidando dos animais também, cuidando das pessoas, cuidando um dos outros. Uma ótima oportunidade para a gente exercer a fraternidade. Bom, aproveitando a palavra fraternidade, então também temos dia 14/8, a Fraternidade Alta de Souza, nossa campanha com arrecadação de alimentos. Então estamos também recebendo aos domingos na nossa casa espírita, de sexta-feira, mas especialmente a campanha, o dia para arrecadação é no sábado. Então não precisa nem descer do carro, é só dar uma buzinadinha que o trabalhador vai lá recolher as doações. Obrigada, boa noite, Vânia. O curso que é o Espiritismo também começa agora no comecinho do mês de agosto, então vamos ajudar a compartilhar essa informação. Quem estiver com vontade, se sentiu tocado para fazer, então se não tiver como acessar o número da Casa Espírita, deixe uma mensagem aqui ou entre no Messenger do próprio Facebook e nós entramos em contato. Agora sim, então vamos nos acalmando, nos tranquilizando e assim nos conectando com os nossos mentores, os mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, que neste momento transformam as nossas vibrações, sutilizam as nossas energias, limpando, transformando, transmutando e reparando tudo que para nós for de merecimento para o bem, elevando assim a nossa consciência, abrindo a nossa mente para novas possibilidades, nova consciência no bem. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite para quem foi entrando, um monte de gente aí foi entrando, sejam todos bem-vindos. Então hoje nós vamos continuar o tema que foi abordado de domingo sobre cidades espirituais. Então no domingo eu comecei falando sobre as questões da frequência, da vibração,
onde somos atraídos, né? Tudo é ressonância, tudo é energia. Isso a ciência, né, já nos trouxe isso. Albert Einstein já disse que tudo é energia. Então, tudo é vibração, tudo é ressonância. E assim a gente é atraído para o local aonde nós estamos vibrando. Isso é misericórdia divina, né? Porque já pensou você tirar uma pessoa de um lugar e colocar num outro totalmente diferente, onde que, imagina, né? Já tem o desencarne e colocar ela numa situação totalmente adversa que ela está acostumando, então ela já tem que se adaptar a uma nova situação. Uma situação que não condiz com a sua realidade, então fica mais difícil ainda. Então, as cidades espirituais, elas são organizadas segundo a sua frequência, segundo os locais, né, de maior população que habita. Uma das que ficaram mais famosas é a Nosso Lar, Alvorada Nova, né, pelas literaturas espíritas. Mas existem muitas outras colônias espirituais, né? Ainda há variações dessas colônias como pontos de socorros que são como se fossem um agrupamento já agora menor, né, de pessoas, uma estrutura menor. Então, quando a gente fala nas colônias espirituais, a gente está falando num complexo, numa grande estrutura, onde que lá, igual no filme Nosso Lar, fica muito bem claro os ministérios, né? Então, tudo muito organizado. E aí, então, quando precisa de outros locais, como pronto-socorros, pronto-atendimentos, né? Então, aí são pequenas estruturas localizadas em locais próprios, aonde que vai estar desenvolvendo. Então, quando a gente fala nas colônias espirituais, então elas têm muitos anos já de estabelecimento, né, numa determinada região vibratória do planeta Terra. No Brasil a gente conhece várias, muitas literaturas trazem para a gente, então eu só separei aqui algumas rapidinhos, né? Então tem Colônia das Águas, Colônia Amigos da Dor, Colônia da Praia, Colônia das Flores, Colônia Nova Esperança, Morada do Sol, Raios do Amanhecer, Colônia Regeneração, que fica bem no Distrito Federal, né? Sobre o Distrito Federal. Então existem várias colônias que vários livros, vários médiums já trouxeram para a gente em psicografias, tá? Isso a gente está falando de Brasil. Agora, e quantas colônias espirituais não existem no planeta Terra? Então, essas colônias, elas ficam numa altitude, né, bem grande, que é uma região, que uma frequência mais sutil, começa a ter menos densidade, né, do próprio campo ali eletromagnético da Terra. E elas são distribuídas em zonas mesmo por causa das frequências. E os pontos, né, que a gente estava falando são pontos de apoio, onde que samaritanos, trabalhadores da luz acabam estabelecendo ali locais de acolhimento a tantos encarnados, desencarnados, né? Essas colônias espirituais também, elas, como eu falei, elas têm um complexo, né, estrutural muito grande. Então, lá dentro tem desde hospitais, universidades, né? No livro mesmo, Nosso Lar, fica muito bem claro lá do departamento da água, da importância que era da água, da comunicação, que é onde André Luiz, né, ia muito para treinar, para fazer a psicografia. Então, existe uma estrutura muito bem planejada nessas colônias espirituais.
Tem até às vezes áreas, né, como se fossem presídios, né, prisões, onde que recebem até alguns espíritos um pouco mais difíceis, né, está sendo dado a oportunidade e muitas vezes eles são mantidos de forma adormecida porque não tem um equilíbrio adequado para viver naquele local. Então existe, né, uma estrutura muito grande nessas colônias espirituais. Os pontos são pequenos para atendimento, então está mais voltado para atendimento do indivíduo, dos espíritos mais próximos, às vezes até umbralinos mais densos, né? Então são postos de socorros. Alguns que a gente até pode dizer estão em cima de casas espíritas, em cima de igrejas, né? Então são pontos também de atendimento onde que os trabalhadores da luz estão ali e desenvolvendo esse trabalho. No caso desses pontos, né, eles contam muito com a nossa ajuda, os encarnados, que tanto desdobrados ou não, estão ali colaborando, doando energias, né? Os desencarnados muitas vezes podem ir até essas colônias ou alguns pontos um pouco maiores que têm uma estrutura mais educacional para se fazer alguns cursos, né? Muitas vezes quem de repente não sonhou que estava num lugar bonito, diferente, ou que lá foi pintar, quem já tem esse lado para as artes, né? Que foi lá, aprendeu algumas músicas e de repente voltou e trouxe para cá. Então, são essas situações que às vezes o encarnado, né, o espírito do encarnado em desdobramento, chega até essas colônias para poder estudar, aprender, né? Hoje que nós estamos nesse desenvolvimento tecnológico tão grande, como que esses indivíduos estão trazendo essas tecnologias para a gente? É devido a essas idas nessas colônias espirituais, né? Vão lá, aprendem, desenvolvem toda essa questão da dinâmica da fabricação, né? E depois volta para cá e coloca em prática. Às vezes ainda o indivíduo, né, chega todo feliz, vai lá, registra, coloca patente, tipo, olha, fui eu que descobri, né, fui eu que desenvolvi, e nem imagina que é com a ajuda do plano espiritual que ele está materializando, claro, o que já está lá, né? Então essas colônias, elas têm muito tempo já de estrutura, né, no plano espiritual. E agora a gente vai falar um pouquinho das cidades espirituais mais densas, depois a gente volta para finalizar também essa questão de algumas situações curiosas, né, que acabam tendo nas colônias espirituais, que o livro Nosso Lar trouxe bastante para a gente. Então, as colônias espirituais, né, as astrais mais densas, elas também são organizadas. Só que agora elas são organizadas pelos seres das trevas, né? Então, tudo também lá é estruturado, tem as questões tecnológicas que também existem lá, né? Então, a tecnologia é boa? É boa. Mas lá também eles têm as suas tecnologias, desenvolvem, né? Então, os indivíduos, dependendo da sua vibração, isso encarnado ou desencarnado, se tiver numa vibração onde o egoísmo impera, né? Onde os vícios morais, as imperfeições muito grandes, né, imperam, os desejos, então eles também são atraídos para essas cidades espirituais. Pessoas que têm, de repente, algumas questões com pactos, né? Então são atraídas para essas regiões.
E ali também é tudo estruturado. Só que, enquanto que nas colônias espirituais sutis, né, estilo nosso lar, ali nós vamos para aprender, vamos para desenvolver os trabalhos da luz, né? Nessas regiões astrais, a gente é meio que arrastado, muitas vezes, né? Dependendo da vibração que estiver tendo, né? Então, esses espíritos, eles também têm inteligência, né? Eles também são articulados, principalmente quando a gente pensa naqueles mais que tem uma hierarquia mais alta dentro da cidade astral, onde que trabalham, conhecem muito bem o trabalho dos eletromagnetismos, né? E aí então eles acabam atraindo esses espíritos que muitas vezes estão aí, né, perdidos, vagando, e aí então ali eles oferecem condições de suporte, né? Então, por exemplo, a pessoa foi desencarnada numa situação em que ela ficou querendo vingança, então eles acabam pegando, né, esse indivíduo e começa a convencer ele para ir para aquele lado. Então ele vai e fala: olha, tá bom, eu te ajudo nessa sua situação aí, vamos lá, eu vou te ajudar. Pode confiar em mim, né? Então, naquele momento, a pessoa está desorientada, ela pega, não, beleza, ele vai me ajudar. Mas ele nem sabe o preço que ele está pagando, né? E sem contar, às vezes, que isso acontece mesmo em encarnados, tá? Em desdobramento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado por onde anda, com os nossos pensamentos, o que a gente anda fazendo. Por isso que a doutrina espírita fala tanto dessa reforma íntima, né? Porque enquanto mais a gente estiver em alta vibração, mais protegidos, né, nós vamos estar. Por quê? Nós não vamos estar compatíveis com esse tipo de vibração. Então, por mais que esses espíritos possam vir, porque nós estamos numa vibração em comunhão com esses espíritos benevolentes, né? Então lá também é tudo organizado, mas é tudo para esse lado, né, negro da força. Então, para convencer as pessoas, para exercer a maldade. E recentemente nós temos muitas informações também que principalmente o umbral mais denso, os abismos, estão sendo agora esvaziados. E é uma grande quantidade mesmo que está sendo esvaziado, né? Tipo, 70% vai ser esvaziado. Por quê? Por causa dessa frequência nova que a Terra está entrando. Já não vai ser mais compatível para eles. E esses seres que estão sendo levados para outros mundos aí, primitivos, né? Onde a densidade é muito alta ainda, a maldade ainda impera, eles estão aqui há milênios, né? Desde a época em que a Terra estava em formação, né? Então, eles foram trazidos para cá como uma forma de prisão mesmo, né? Exilados. Então, eles, quando aqui estava aquele mundo terrível, difícil de viver, né? Aquele mundo primitivo mesmo, então eles foram exilados para cá. Como a Terra agora está desenvolvendo, de novo, né? Pela misericórdia divina, não cabe mais eles ficarem aqui. Não tem mais espaço para eles. Então, eles vão ser exilados para outros planetas, né? Então, essa questão vibratória é que acaba separando muito em faixas habitáveis no nosso planeta. Então, tanto lá para o mundo, para o lado negro da força, né, para o mundo astral denso, umbralino, tudo também é organizado, as cidades astrais, mas ainda impera muito o quê? A escravidão, o sofrimento, né? Porque é assim que eles imperam. É pelo lado da força, né? É pelo lado desses pactos que eles conseguem prender as pessoas, a mentalidade das pessoas e conseguem então
exercer seu poder. Agora, né? Então, a gente entrou um pouquinho nessa parte meio vibratória baixa aí, vamos elevar nosso padrão vibracional novamente. Então, quando a gente fala das colônias espirituais, que há muito tempo elas estão aqui, né? Porque os próprios espíritos que já encarnaram, que já tiveram as suas missões aqui na Terra, antes disso acontecer, né? Então eles já vieram em postos, né, nessas colônias, se adaptando à atmosfera. Então, às vezes a gente ouve falando de espíritos de outros planetas vindo para encarnar na Terra. E como que isso acontece? Né? Esses espíritos estão acostumados com uma outra frequência de outros planetas, então eles precisam se adaptar. E como que eles se adaptam? Nessas colônias espirituais, né? Então ali eles permanecem equilibrando a sua frequência para então conseguir se estabelecer. Existem esses pontos, como a gente já comentou, né? De apoio, tanto aqui na crosta terrestre, em cima, muitas vezes de casas religiosas, e aí são prontos-socorros, mais voltados para o atendimento e cura, né, desses espíritos. Isso normalmente acontece, esses hospitais, na superfície até dessas casas, né, religiosas, ou então existem como se fossem bolsões de aprisionamento que acontecem no subsolo dessas instituições, né? Dessa igreja, dessa casa espírita, então na superfície, onde que normalmente aqueles espíritos um pouco mais difíceis, que não estão aceitando essa nova realidade, para voltar em essência, né? Porque nós fomos criados puros, mas ignorantes. E aí, então, o espírito ele precisa voltar em sua essência divina, sua essência crística, que todos nós temos, para que então ele possa viver num padrão vibratório um pouco maior. E alguns são arredios, eles não aceitam. Então, eles vão também para essas regiões que ficam mais no subsolo, por causa dessas questões de densidade. Esses postos também. Alguns agora voltados mais para a questão próxima a essas cidades astrais umbralinas, ali muitas vezes tem até aquela ala de reencarnação. Por quê? A gente fica muito ouvindo, né, falando do Ministério da Reencarnação do nosso lar, mas e aqueles espíritos umbralinos, trevosos muitas vezes, que têm que vir, né, pela reencarnação compulsória? Eles vão sair lá daquela densidade e vão para uma colônia espiritual superior? Não, né? Então, muitas vezes existem esses postos também nessas regiões mais densas, onde que esses espíritos são assistidos, né? E ali eles são chamados e acaba acontecendo a reencarnação compulsória, né? Então tem a questão dos ovoides, né? Daqueles espíritos que já perderam até a característica, né, do corpo astral ali, do corpo espiritual. E aí então eles vão ter esses locais para que aconteça, né, a sua reencarnação junto dos geneticistas do além, né? Então, um assunto muito gostoso para a gente falar e que dá muito pano para manga, que eu acabei até me perdendo um pouquinho no domingo, né? Mas eu queria muito estruturar essa questão da vibração, da parte consciente. E hoje falando então dessas particularidades, curiosidades dessas cidades espirituais, tanto as umbralinas, né? Lembrando que ainda, né, nosso lar ainda é considerado umbral alto, mas é umbral, né? E ainda dizem que até mais para cima do nosso lar, algumas cidades que existem ali também ainda estão
meio que no pezinho aqui, né, no umbral, mas eram mais essas curiosidades, né, que a gente às vezes fica muito alvoroçado, né, para entender um pouquinho, né, relacionar toda essa questão desde dos próprios prontos-socorros, das casas espíritas, pontos de atendimentos próximos do umbral, colônias espirituais, né, e sem contar as colônias, né, as cidades espirituais que tem em cima mesmo de cada uma das cidades, né, que normalmente são regionais. Então, elas acabam sendo construídas em cima de cada uma das cidades, ou uma grande cidade pega as cidadelas em volta, né? Para ter também esse apoio. Então, as colônias são complexos, né? Maiores, mais estruturados. As cidades estão aqui, né? Em cima das cidades de origem, onde que vai acolher esses espíritos, também com muita estrutura, né? Como apoio de atendimento, pronto-socorro, muitas vezes câmaras que esses espíritos possam ficar adormecidos, porque não se encontram em equilíbrio, até depois de receber muitos passes tranquilizantes, harmônicos, eles possam acordar e aceitar a nova religião, a nova situação. Porque imaginem falar disso para um espírita, um espiritualista, é até fácil. Agora vamos falar para a maioria das outras religiões, né? Que são as outras pessoas que são em maioria nas outras religiões. Eles não vão conseguir entender isso. Então, muitas vezes espera esse processo de harmonização acontecer para que então possa ser revelado essa nova situação. Só que então, desencarnamos, fomos para uma cidade espiritual, né? Então, agora somos espíritos, não precisamos mais nos alimentar, não temos mais necessidades fisiológicas, então não precisamos de casa, não precisamos dormir. Será que tudo isso acontece dessa forma, né? Não, isso demora muito tempo. E isso vai de cada espírito, né? Cada um para entender que não precisa mais. Que só com a força do pensamento você consegue mudar toda aquela situação. Você vai aprendendo a plasmar, a mudar, né? Por exemplo, a vestimenta, mudar a plasticidade, né? Mudar a vestimenta, trocar, né? Até a fisionomia, muitas vezes. Então, isso tudo vai sendo um aprendizado, né? Que muitas vezes é o que a gente fala aqui. Tá na hora de começar a criar uma situação mais consciente aqui, nesse corpo físico, nessa vida atual, na matéria, para que quando a gente transcender, passar para essa fase, então essa adaptação seja mais fácil, né? Porque senão também vai ser bem complicado. Então tem um livro, eu esqueci o nome agora, eu lembro muito da personagem, que era a Patrícia. E ela, quando ela foi para lá, que ela trouxe essas informações para a tia dela, que era médium, ela então foi falando, né, que ela precisava de usar o banheiro, precisava dormir, precisava tomar banho, né? E quem está acostumado ao trabalho do atendimento espiritual vê isso mesmo, né? Os espíritos, às vezes, eles chegam com fome, eles chegam com frio. É do mesmo livro, não é Violetas na Janela, mas é da mesma série ali, é um outro livro. Mas é dessa série sim, Sheila, obrigada. E aí, então, eles acabam, né, eles acabam chegando com essas necessidades, estão sujos, se sentindo imundos, mal cheirosos, né? Então, é para ver que quando o espírito desencarna, ele encerra a sua vida aqui, ele acaba
Isso, José, muito obrigada. É isso mesmo, vivendo no mundo dos espíritos. Muito obrigada. E aí, então, ele acaba continuando, né? Vagando, continuando com as suas noções do que ele tem nessa vida, então não muda muita coisa. Mas a partir do momento a gente começar a criar a nossa realidade de uma forma consciente, quando a gente passar para o lado de lá, tende a ficar um pouquinho mais fácil, né? Um pouquinho mais fácil, porque a gente não sabe nada. A gente deduz o que a literatura nos traz, é uma experiência de alguém que foi para lá. Não quer dizer que vai ser igual à nossa, porque cada um tem o seu momento, cada um tem a sua experiência. Cada um está num momento diferente da sua vida. Então hoje tem pessoas que comem carne, hoje já tem pessoas que já não comem carne. Já tem pessoas que têm uma consciência tão grande que já entende que comer é só para alimentar o espírito, nada de excessos. E aí independe se é carne, se é vegetal, né? Então, cada um está numa fase do desenvolvimento e isso se reflete quando passa para o lado de lá. E aí serão essas as necessidades que esse espírito também vai ter lá, né? Então, se gosta de carne, vai ter vontade de comer carne. Eu tive um professor da parte espiritualista que ele falava assim que ele adorava pastel, que esse ia ser o grande problema dele quando ele fosse pro lado de lá, porque ele ia ter muita vontade de comer pastel. Então, olha só, né? Quem gosta de chocolate, gosta de doce, vai passar por todas essas situações, questões de abstinência, né? Então vai depender ainda de cada um. E lá vai ter carne? Hoje a gente sabe que nosso lar não tem mais carne. Que até 200 anos atrás existia uma alimentação lá à base de carne, mas era meio feita numa situação densa demais. E aí então, já que os espíritos já estavam num nível mais de consciência, né, elevado mais conscientemente, então também foi eliminado isso da alimentação. Hoje é um caldo, né, mais ali com questões fluídicas, né, feito para dar essa saciedade ao espírito. Mas já existem alguns que só tomam água, né? Outros que já estão num nível que nem precisam mais da água. Então, por quê? É água, é comida. Isso está relacionado com a questão ainda da matéria, com a questão da densidade, né? Então, quanto mais sutil vai ficando o espírito, mais consciente ele vai tendo, ele vai vendo que ele não precisa de tanta coisa, né? E a gente também pode começar a ter essa consciência maior. Às vezes a gente vai no mercado, a gente faz uma compra tão grande, quantas coisas estragam? Na nossa fruteira, principalmente. Quantas coisas estragam dentro da nossa geladeira? Então, se a gente começar a entender que viver nesse mundo de uma forma mais consciente, eu não preciso de tanta coisa para viver, para sobreviver. Não preciso. A gente vai entender o tanto que o nosso planeta é rico. É rico. E as pessoas, se começassem a viver de uma forma mais consciente, deixariam de ter tanta privação e deixariam de ter tanta fome nesse mundo. Porque tem pessoas que passam fome, mas quando acabam tendo um dinheiro a mais, compra tanta coisa supérflua que o dinheiro não dá até o final do mês, né? É claro que há casos e casos e não há tempo para a gente entrar nisso. Mas é com a gente vivendo numa questão mais consciente, a gente começa a ver o quanto que nós estamos acostumados a viver na escassez, na falta. Nós temos medo da falta. Nós temos medo de ficar sem alimento,
nós temos medo de ficar sem roupa, de não ter isso, de não ter aquilo, então a gente vive na escassez, porque o planeta Terra é muito rico. Nós temos muito dinheiro, né? Se já a gente vivesse a lei da gratidão, já começaria a dar um pouco mais de consciência para cada um. Mas cada um está no seu nível ainda de aprendizado, né? Então é isso. Vamos lá então para o nosso encerramento. Então fiquem com a gente, né? Todos os dias às 18 horas. Sempre tem um trabalhador. Amanhã é o Ezequiel, depois a Vânia, depois o Ezequiel de novo e eu novamente no domingo. Vamos lá? Então vamos encerrar, né, com uma vibração para esse nosso planeta Terra, para o nosso Brasil, para cada população. Vamos agradecer que os infectados estão diminuindo, que a cura está vindo para cada um na medida certa, no momento certo. E que nós vamos sim aprender a lidar com isso da forma adequada, que também vai fazer parte do nosso aprendizado. Que os nossos governantes possam ser muito abençoados e que a pleiade de espíritos magníficos possam chegar até eles, iluminando, abrindo seus caminhos, que realmente tragam consciência de que eles estão aqui para ajudar. Então, adictos. Então, vamos aí, né, ao apelo da Sheila. Vibrações, então, pelos adictos. Desculpe minha ignorância, tá? Eu não sei o que é, mas então, para todos, né, que estejam necessitados, pelos seus parentes e por todos nós somos enfermos, né? Ah, sim, obrigada, Sheila, a todos os necessitados. Então, vamos encerrar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que todos possamos ter uma noite abençoada, iluminada, e que o manto da nossa Mãe Maria nos guarde, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Tudo de bom para vocês, meus amigos. Fiquem com Deus, uma boa semana. Obrigada. Eu que agradeço a todos. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.